Nós estamos iniciando mais um podcast e hoje nós recebemos aqui com muita alegria Valdemar Rodrigues. Poucos lhe conhecem como Valdemar Rodrigues? Sim, realmente eu acho que só a minha família conhece mais, né? Houve um tempo em Itaió, eles fizeram uma enquete e perguntaram qual o nome do Napoleão. Você acredita que quase ninguém acertou? Sabia. Acho que uma pessoa fez acertar, que foi a Denise, né? Sim. Agora, todo mundo conhece o professor Napoleão. Sim, pode ter certeza. Professor, muito obrigado por ter vindo aqui. É uma trajetória de muitos anos. Bastante, sabe? É um percurso assim, muito tempo mesmo, né? Por exemplo, eu sou natural de Rio do Sul. Quer dizer, o município do Sul, no interior, foi na Serra dos Alves que eu nasci. Fiquei até os 5 anos na Serra dos Alves. Depois fui para Lages. Meu pai era da Bocaines, aquilo, e sempre puxou mais para Lages, né? Lages que começou, porque Lages é um centro muito, em termos de música, em termos de acordeon, principalmente. Né? Isso lá em 1900? Nossa, 5 anos, pensava em 1958, 60, por aí. Sim. Tá? Então, aí com 7 anos, eu tinha uns primos que tocavam com os Bertucci, sabe? Eram uns caras bem famosos já. E eu tive aulas com eles. Então, era todo dia aula violento. Para você ter uma base, eu com 10, 11 anos eu já tocava um monte de bailinhos, fazia um dinheirinho até, inclusive. Isso em Lages? Em Lages. E em Lages houve um festival de acordeon, porque era muito... Tinha o professor Dedé, que era um cara que tinha uma loja de acordeon. O cara vendia, tinha muitos alunos. Você vê, nós ficamos 6 meses nesse festival, toda semana competia umas duplas. Tinha 120 gaiteiros. É brincadeira, né? Olha só. E lá você tinha... Eu tinha 11 anos. 11 anos. E eu acabei ficando em segundo lugar. Perdi para uma mulher. Agora você imagina o meu... Quer dizer, criança, né? Sim, sim. Era uma gaita. Eu tinha certeza... Sabe quando você acha que... Porque eu tinha uns professores muito bons. Eu tinha certeza que eu ia ganhar. E acabei perdendo. Aquilo foi uma decepção de criança, assim, incrível. Isso. Saí quase Mas chorando. não parou. Daí eu passei, pelo contrário, aí continuou mais daí eu passei mais, daí comecei a tocar mais piano, mais guitarra. Com 15 anos eu entrei num conjunto que era de Lages, eram os Mitos. Um conjunto que, mas em termos estadual, era famosíssimo. Quando inaugurou a RBS, nós fizemos uma inauguração da RBS com esse conjunto. Era uma orquestra, sabe? Era sopros, eram 10 elementos aquilo, né? E eu era o garralinho, mais pequenininho, com 15 anos, eu tocando com a turma lá, né? Tá, depois dessa trajetória, daí com 18 anos, era para servir o exército, eu acabei... Minha mãe me tirou porque eu era filho único homem, ela me tirou do exército. Tipo, mas o professor chegou a ir para o exército? Não fui. Não foi? Quando eu fui para ser isso aqui, ela foi lá, fez um atestado, uma declaração, que eu era filho único. Naquele tempo existia isso. Daí, conclusão, não adiantou muito, que eu digo, meu negócio não é muito aqui. Peguei, botei meu teclado nas costas e fui para São Paulo, sozinho. Sozinho? Eu vou enfrentar São Paulo, né? De vez eu tenho ido para Florianópolis, Curitiba, não, mas eu fui direto lá uma das maiores cidades, maior cidade que tinha. E por que dessa decisão, você lembra? Eu queria estudar muito, eu queria estudar música, eu queria fazer faculdade, eu queria fazer cursos, lá tinha tudo, se pensava, o que eu precisava. Pegou o ônibus e foi de ônibus? Simplesmente, peguei, botei o meu teclado no ônibus e me mandei para São Paulo. Daí eu fiz vários conservatórios, por exemplo, tem o Zimbo Trio, é um conservatório super famosíssimo, e eu fiz o Zimbo Trio lá. E já de cara, porque eu queria que mais com 18 anos eu já estava formado em piano. Tocava muito bem, temos aqui. Então eu cheguei lá para arrumar um conjunto para tocar, mas olha, dentro de uma semana já arrumei um conjunto. Aí comecei a tocar. Lá que veio o meu apelido de Napoleão. Eu sempre fui um cara meio, sabe, bem minucioso para tirar músicas. Eu quero certinho, sabe? E a turma achava que eu estava sendo, tinha mais idade do que eu, achava que eu era muito chato. E o cara, tu parece o Napoleão. E naquilo eu me queimei, fiquei bravo. Nossa. Aí pegou. Daí não adiantou. Napoleão, e ficou Napoleão. E você vê que eu vim com esse negócio para Santa Catarina de novo e pegou o apelido. Sim. Mas você foi para São Paulo com quantos anos? Com 19 anos. 19 anos. Eu fiquei
15, 14 anos para lá, com 34 anos. Eu vim visitar, né? Visitar meus pais. Né? Sim. Mas eu de São Paulo, depois fui para Londrina. Fiquei 2 anos em Londrina. Montei um conjunto em Londrina, né? Sim. Se vê o nome do conjunto, A Casca, com K. Cabeludo, barbudo, mas era mais ou menos do tipo que estão usando hoje, assim, né? E qual que era o estilo de música? Então, naquele tempo, incrível que pareça, mas sertanejo era muito raiz, não existia. Tocava músicas lentas, rock pop, Sim, sim. né? Músicas de novelas, músicas internacionais. Nós fazíamos muita coisa de bailes de formatura, né? Bailes de casais. Era incrível, sabe? Uma coisa. E isso, professor, nesses 14 anos em São Paulo, só não só fiz outra tocando? coisa, só tocando. Daí eu retornei, fiquei 2 anos em Londrina e retornei. Eu tenho Mas aí você disse que em São Paulo foi para estudar, mas chegou a estudar música? O que eu pude fazer lá, eu fiz tudo. O que eu pude, né? Porque é o campo, né? Porque faculdade é uma coisa, conservatório é diferente. Um conservatório é outro estilo. A faculdade, se você não for bacharelado, é lúdico. É uma coisinha assim, bem simples. Sim. Agora o conservatório, meu amigo, aí você pega o violento. Mesmo. Mas eu falo às vezes, até esse dom que você tinha ajudou? Bastante. Porque tem que ter, né? Mesmo que goste, se não tem um dom, é mais difícil. Para você ter uma base, antes de eu entrar com 7 anos, porque a minha irmã tocava e meu pai pagava as aulas para ela. E eu tanto queria pegar a sanfona dela, ela não me deixava, ela chaveava, sabe? Daí, conclusão, eu peguei um papelão, fiz uma gaitinha de papelão, botei os teclados, os baixos, e ela ia ensaiar e eu ficava olhando e tocando a gaitinha ali. Incrível que pareça. Enquanto ela ficava brava comigo, né? Dava uns petelecos no meio, mas eu insistia. E um dia ela estava tocando uma gaita com meu pai e disse, todas as músicas que a minha irmã tocava, da gaita que eu faço. Pai, tá brincando? Faço, pois aqui. Pois olha, acho que eram umas 7, 8 músicas, tudo que ela tocava eu peguei a gaita de cara, fiz todas as músicas. Daí ele pegou, não parei, quem tem que ir na aula, acho que é você. Você pensa bem, ela estava 1 ano estudando, eu só de olhar para ela isso aqui. E peguei, sabia baixo, mas olha, ficava em cima, olha, não perdiam nada. Isso aqui. Sim. Daí, logicamente, ele me botou. Nossa, dentro de 1 ano que eu fui e ela estudando, não vi mais a minha irmã, né? Aquilo Sim. já é nato de você, né? Digamos assim, eu tinha aquilo comigo. Professor Napoleão, e aí lá você tocava numa banda, depois você tinha a sua própria banda, você que... Isso eu fiz em Londrina, porque nós... Mas era sua, você era que era o dono. Uma história bem longa, quer ver? Eu estava em São Paulo e tinha uma turma aqui em Lages que foram para a praia, de Balneário, e me convidaram para mim tocar com eles, e eu estava em São Paulo. Daí nas férias eu peguei, vim e toquei com eles. Nisso eu voltei para São Paulo, eles estavam com a banda ali, eles resolveram... Acho que um dos donos do conjunto arrumou uma namorada em Londrina, e pegou, foi para lá. Foi para lá e me ligou, um negócio assim, estou precisando de você, precisando de tecladista, nós estamos montando a banda aqui, isso aqui. E eu acabei indo para lá. Então, nessa aí, eu saí de São Paulo, fiquei 2 anos tocando lá. Daí nós montamos a Casca, né? Isso é uma história bem longa, sim, coisa bonita, coisa gostosa, eu gosto de lembrar muito disso. Puxa vida. E depois terminou, então voltaram para Santa Catarina. Eu digo, não, meu negócio não é Santa Catarina, eu vou para São Paulo de novo, não vou ficar lá. Daí fui para São Paulo. Aí toquei em diversas bandas, né? Toquei muito na noite em São Paulo. Boates, um monte de barzinhos, tinha Moonlight. Sim. Era um barzinho de executivos só, das 7 à meia-noite só, né? Era só executivos aqui, a gente tocava nesses barzinhos. Olha, era incrível que parecia. Depois eu tocava muito bailes também, né? Eu peguei conjunto grande, daí a gente saía para o interior, viajamos, nossa, Nordeste. Olha, o que eu viajei era brincadeira, sabe? Sim. Tocando sempre. E era só da música? Só a música. Não fiz, e sempre foi? Sempre, e hoje... Hoje só toco, hoje dou aula, mas, né? Sim, mas sim. eu tive, né? Tive a banda Visão, tivemos um monte de coisa. Não, depois nós vamos falar sobre isso, depois, mas ainda só pra lá gente... em São Paulo. Né, antes de São Paulo ainda, né? A questão assim, o que o professor, os instrumentos que o professor domina, todos eles, quais são todos? Tá, digamos assim, eu comecei em termos de gaita mesmo, né? Depois que eu perdi aquela... que eu achei que ia ganhar gaita, eu troquei, fui para violão.
comecei a tocar guitarra, mas de cara, daí eu estava precisando de um tecladista, daí eu estudei piano também, né? Porque eu não estava formado em piano. Então sempre foi mais a base de piano. Estudei violão clássico, quando eu estava em São Paulo, estudei violão clássico, violão popular, mais clássico, ler partitura. Eu era muito pegado em leituras, né? Então você tem facilidade, se você lê partitura, você dá aula para qualquer instrumento, você não precisa, às vezes, tocar. Por exemplo, violino, eu fiquei 5 anos em Curitiba, indo estudar lá, tinha workshops em função, eu ia lá, mas você vê, nas primeiras vezes que eu fui, é incrível, né? Você faz um teste, né? Pô, eu não tocava nada de violino. Daí cheguei lá, eles fizeram um teste teórico, com parte de partituras, você está no 8º ano de violino. Digo, pô, mas eu não sei nem pegar o violino, como é que você vai... Conclusão, daí tinha um professor da Alemanha, porque eles pegam muita gente do exterior. Veio dar aula, daí eu fui seu ouvinte, né? Eu ouvia porque, pô, tinha menino de 22 anos lá, perguntava, o cara tocava um monte, quantos anos faz tocar? 15 anos. E com 5 anos começou a tocar violino. Então, você notou, olha o que tem de valores no nosso Brasil em termos disso. Nossa. E daí, conclusão, eu era bom de piano, daí o cara começou a ver eu tocar piano, então ele já botou eu tocar o piano e a turma tocar os violinos. No fim, acabei entrando nesse professor, ficamos amigos. Sim. Mas fiquei 5 anos, né, fazendo as coisas. Eu fazia mais, porque tem o violino e viola de arco. O viola de arco é um instrumento maior, ele é um instrumento mais grave. Sim. Né? Então, não tem o que o professor não domina. Quer dizer, eu dou aula em função. Eu dei aula de sax, não toco sax, dou aula de um monte de coisa. Por exemplo, eu tenho o Arani, que fazia com os Coringas, né, tempo atrás aqui. Eu dei 2 anos de aula de sax. Não que eu dominasse o sax, mas eu sei ler muito bem. Então a partitura te ajuda, um monte de coisa. Né? E a parte de teclado ajuda muito. Por exemplo, violinos, eu não sou um virtuoso tocar violino, mas eu deixo a pessoa virtuosa. Sim. E eu falo assim, nessa trajetória que o professor, né, esteve no Paraná e em São Paulo, muitos músicos acabam mudando muito onde que o professor tocava? Muda bastante? Conheceu muitos músicos também? Bastante. Olha, se você pensar Era muito bem, difícil ser músico naquela época? O que te digo? Todo campo, ele é vasto, depende da tua capacidade, depende do que você entende. Então tem músicos mais simples, mais humildes, tem aqueles que já são, né? Sim. Então eu sempre fui em coisas que realmente eu tivesse um aprendizado. Eu pegava para tocar com gente fera. Pegar pessoas que sabiam menos do que eu, não ia aprender quase nada. Então eu peguei muita coisa. Sim. E como é que era? Havia, eu falo, fama naquela época do professor Napoleão, lá em São Paulo? Como assim? Fama? Não, digamos o que é. Você tocar... Chegou num ponto que eu estava em conjunto, daí eu ficava igual um lobby, digamos assim, né? Faltava um, chama o Napoleão que vai. Porque o repertório, que você pensa bem, vamos fazer uma comparação. Hoje, por exemplo, você pega um conjunto gaúcho, pega um Serranos. O cara que tocou nos Serranos, se ele sair, entra outro cara, ele vai fazer igualzinho, é o mesmo repertório. Então não mudava nada, mudava, cara, o cara sabia tocar mesmo. Pega qualquer cara bom de gaita, isso, aquilo, uma semana está tocando outro conjunto, porque você fala o repertório, porque vai tocar um baile sempre as mesmas músicas, do início ao fim. A mesma coisa naquele tempo, né? O que nós tocávamos muito, por exemplo, incrível, toquei muito rock, por exemplo, Creedence. Creedence até hoje tem músicas famosas que hoje até a juventude escuta, sabe? Né? Então era aquele tipo, Creedence, então era em 70, 71, isso, aquilo, tinha que tocar todo o Creedence. E por que o professor falou cabeludo? Isso tinha que ser? Não, aquilo era moda, né? Vamos falar a verdade. Era moda que se fazia, todo mundo andava cabeludo barbudo, isso, aquilo. O cara dizia, o cara toca no conjunto. O hippie, né? Tinha muito negócio de hippie também. Assim. Aí nós voltamos lá. O professor Napoleão nasceu em Rio do Sul, foi morar para Lages, foi para São Paulo, veio para o Paraná, voltou para São Paulo. E por que decidiu vir para Santa Catarina? Então, isso é uma história. Né? A minha mãe era muito pegada em mim, meu pai e minha mãe. E eles estavam sozinhos aqui. E eu já estava também, o que eu fiz de coisa lá era muita coisa. Eu viajava muito, estava muito cansativo. Daí meu pai, vem para cá, que aqui a gente arruma um conjunto para você tocar aqui, isso, aquilo. E andaram
né? Digo, sabe, mais tranquilo, tá, daí acho que eu vou para Santa Catarina. Daí cheguei aqui, inclusive, fui para Londres, meu pai alugou uma chácara para mim, nossa, não sabia pescar, não sabia nada em função. Te digo, olha, para mim foi o maior divertimento aqui no ensino, né? Daí, pô, acostumado com um conjunto grande, ele arrumou um conjunto para tocar, os caras andavam numa rural, e a aparelhagem em cima. Isso em Foi 1984. 1984. 84, naquele tempo da enchente, eu estava em Londres, Sim. tem aquela enchente. Aí deu 83 e 84 deu outra. Daí conclusão, o que é que eu vou fazer com esses caras? Os caras fraquinhos musicalmente, e o que é que eu vou fazer, né, com isso? Tá, eu estava em Londres, você vê como é que é a coisa, e correu que tinha um tecladista em Londres, de São Paulo. 1984. 84, Nod Pelizete, Dr. Nod, que hoje a fundação Sim, é o nome dele. foi prefeito de Rio O do Sul. cara foi lá em casa, na minha casa em Londres, me conhecer. Daí tinha o Adolfo Binder, o Mário Binder. O Mário Binder é um cara daqui de Itaió. Ele Sim. tinha a Rádio Mirador, Sim. era diretor da Rádio Mirador. Sim. E o que é que o Nod foi lá, isso aqui ele veio tocar, toquei um show, toquei um monte de coisa. Ele falou, nós precisamos de você. Daí, conclusão, ele fez um jantar, convidou todos os médicos, toda a elite né, para ver eu tocar. E o Binder chegou com 2 gaitinhas. O Binder era muito bom de gaita, assim, tocava choro, tocava uma coisa, né. Daí é incrível que parece, eu estava naquela, né, vamos ver. Daí, não, faz uma aí, o Binder disse para mim, o negócio seguinte, faz você primeiro que eu nunca sabe, você vai saber mais do que eu. Quero ver como é que você toca para me fazer. Daí ele fez um monte de coisa aqui. Mas tinha algumas coisas que eu fazia diferente. Eu peguei como dom, peguei um monte de música assim. O cara, não, mas é isso aí que eu quero. Né? Daí o que o Nod fez? Bom, ele pegou, tem o Teatro Dom Bosco ali, tinha umas salinhas lá em cima. Ele foi falar com o padre, me alugou uma sala, tá? O Binder deu todas as propagandas na Mirador, mas encheu de propagandas aquilo. Meu amigo, quando eu estava com 60 alunos, não tinha mais onde colocar aluno. Lá em 1984. Em Rio do Sul. E tinha a Casa da Cultura, que tinha aquela ferroviária ali, Sim, rodoviária sim. velha. Eu competia com a Casa da Cultura, tinha o Queixo, tinha uma turma que tocava ali, isso aqui, e eu tinha minha academia ali. Mas, nossa, foi muito bom, tranquilo. E aí continuou morando em Londres? Tá, morava em Londres, E pegava... vinha para Rio do Sul? Eu vinha para Rio do Sul e estava bem isso aqui. Daqui um pouco, não demorou, uns 6, 7 meses, chega o seu Maurício Schmitz, de Itaió, dono dos Coringas. Coringas naquele tempo, ele tinha uma fama incrível. Sim. O Érico, tu deve conhecer o Érico, o Benito de Paula, que tu fala em Itaió, isso aqui. Sim. Era o tecladista, estava saindo, e ele precisava de um tecladista, foi me buscar lá. Daí, dizendo, não, o negócio é o seguinte, me alugou casa, me botou na prefeitura, em termos da Casa da Cultura, quando a inauguração da Casa da Cultura, quem começou realmente fui eu primeiro. Em Itaió. Isso lá ainda em 1984. Daí era em 85. 85 já estava, então. Então, daí eu comecei, ele me levou, me alugou uma casa, me botou era o Lino Del Antônio, que é o prefeito. Já não, vou montar a Casa de Cultura, isso aquilo, então iniciei ali. Daí, conclusão. Mas daí eu tinha na Luiz Berto, ali tinha um correio e tinha uma salinha. E eu aluguei aquela salinha e botei aulas de música ali, no centro. Sim. Né? Comecei ali. Por causalidade, passa um Passat verde assim, quem é? Seu Samuel Rode. Viu aquela salinha? Estacionou o carro ali. O senhor dá aula de música? O senhor entende? Sabe, ele era um cara meticuloso, sabe? Realmente o melhor ainda que ele sabia muita música. Ele não tinha um certo ritmo, mas ele entendia de teoria incrível. Daí ele começou a me perguntar, o que é isso, o que é aquilo, sabe? Nunca esqueça, uma cadernetinha pequenininha com um lápisinho, marcando tudo. Foi embora. Na outra semana, foi lá, deu uma pergunta e disse, não, eu quero te contratar. Digo, mas como? Não, eu quero que você vá para a Salete e dá aula de música para minha família. Tá? Um dia que você possa fazer. E naquele tempo passei em termos de separação, eu tinha separado aquilo, tinha até meu carro, mandei, ele levava, eu fiquei assim, mal de vida, assim, sabe? Eu digo, não, mas eu não tenho nem casa. Não, o negócio é o seguinte, eu mando o meu filho te buscar e te levar.
Dodge Dart naquele tempo. Um baita de um carro. Isso lá em 86, daí. 86. Daí Vamos lembrando das datas aqui. Não, daí ele veio, né, fez isso, me contratou, ele me mandou, me registrou na firma. Na empresa Roden. E a turma está dizendo, mas que era um funcionário fantasma. Ele não aparecia para nada, mas eu, não, mas ele é professor de música da família, tá? Daí começamos por ali. Né? Contratado pela empresa, mas Pela empresa. trabalhava Então, ensinando. Eu dei aula para o Ademir, que era prefeito, aí, o Ademir Nils. para as 3 filhas deles. O Nilo pegou um aulinho, aqui, depois a mulher dele pegou. Então, Lino, você diz o Lino Roden? O Lino, é. Daí era o Samuel, o Cornélio. Samuel era gaita, né, que eu usava de gaita. O Cornélio era teclado. Sim. Crescêncio foi meu aluno também. Daí o Nils tinha um Milton, um dentista aqui. Eu sei que, olha, ele arrumou uns sapele, ele arrumou uns 15 minutos, me lotou de alunos. Fora do que eu ganhava com ele ainda, esse que eu dava aula à noite para essa turma ali. Então, o professor Napoleão em Taió e Salete começou em 1986. 6 e 85 foi... Itaió e 86 em Salete. E até hoje. Dali para vida eu fiquei 5 anos na firma, ali, aquilo, né? E até hoje, realmente, passei vários, passei o Hugo, passei o Juarez, estou com a Chica. Acho que em termos de prefeitura, acho que faz uns 16, não, dá mais uns 18. Olha só. Claro que aqui a gente está fazendo um resumo dessa trajetória e dessa história. Se eu for fazer tudo, nossa... Nós temos aqui, presente com a gente, a Laísa Barbeta, ela que é aluna, toca também, né? E estamos também aqui, né, com a gente aqui recebendo o Tauan Rezende Vitória e o Jean Pazeto, né? O Jean é namorado, Jean? Isso. Namorado da Laísa, né, que está aqui também. Depois nós vamos continuar nossa conversa, mas para o pessoal que está acompanhando aqui esse podcast especial com o professor Napoleão, o professor Napoleão vai tocar uma música agora, ele vai falar a música que ele vai tocar. Depois desta música nós vamos... aí acompanhar uma música que vocês também vão... Depois o professor Napoleão vai explicar aqui, né? E também a Laísa vai ter a oportunidade de falar e o Tauan também vai ter a oportunidade de falar, mandar alô. Tauan. Professor, importante, depois a gente fala sobre essa questão dos alunos, esses ensinamentos. Sim. E agora uma música para a gente curtir aqui. Eu vou tocar uma música de Strauss, uma valsinha, né? O que é? Uma música de Strauss. Strauss foi um dos maiores compositores clássicos que teve na era infusão. Por exemplo, todas as músicas lindas, bonitas, de valsas, essas valsas de formatura que nós tocamos hoje, aquilo, tudo foi em prol deles em si, né? Por exemplo, nós temos aqui a Valsa do Imperador, né? Mas só mais uma pergunta para o professor Napoleão. Você sempre foi músico ou canta também? Não, sempre mais instrumental. Cantei já alguma coisa, cantei. Há tempo que eu tinha dupla com a Denise, eu fazia um monte de coisa de vocal, fazia um monte de negócio. Depois começou a entrar pessoas com qualificação bem melhor do que a minha voz, digo, deixa eu no instrumental. O forte é o instrumental. Uma coisa Vamos lá então. Então essa é a Valsa do Imperador, ó. Tocar só um pedacinho, por exemplo, tem essa aqui todo mundo sabe. É o Danúbio Azul também do Strauss. Por exemplo, tem da Primavera.
3 trechinhos de cada música. Então esse cara era fantástico. Todos os conjuntos grandes vão tocar formatura, casamento. Qual é a valsa que vão tocar? Sempre realmente esse traz isso. Mais fácil ensinar ou aprender? O que é que eu te digo? As duas coisas têm que estar... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ensinar, incrível que pareça, né? Pego crianças, eu trabalho com crianças pequenas em si. Eu acho que o meu dom, no fim, mais em termos, foi de ensinar. Uhum. Logicamente que aprender, tem que ter foco, sim, tem que ter um comportamento incrível, digamos assim, senão você não... Porque não é muito... Você pode ter dom, mas você tem que ter técnica, isso requer estudo, isso diário. Às vezes eu estou em casa, 10 minutos aquilo, eu estou fazendo exercício, fazendo um monte de coisa. Eu não consigo parar um dia, se não pegar. É um violino, é a gaita, é um piano, é alguma coisa. Eu tenho que estar lendo partitura, vivo direto em função disso. Professor Napoleão, assim um resumo, como é que é o seu trabalho? Eu falo nesses projetos que você desenvolve nos municípios. Como é que é esse trabalho? Diferencia de como as horas são. Por exemplo, eu tenho alunos particulares, já é bem diferenciado, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma orquestrazinha de seis acordeões dentro de Itaió. São meninos de 10 a 15 anos, se você ver eles tocarem, é incrível. Estão à base de 5 anos comigo já. Então, o que é que eu faço com essa turma? São aulas individuais que eu pego, e aos sábados eu dou uma aula junto, em conjunto, né? Sim. Eu dou teoria, dou harmonia, leio partitura, né? Toco as músicas difíceis. É um rodízio de vários estilos, tá? Então eles tocam um monte, né? Eles fazem um tema de lar, eles fazem um clássico, eles fazem faz um forrozinho, faz um dominguinho, faz um asa branca, pouco se atracamam num serrana.
Então, estilos é diverso, né? Você Sim, pegar sim. um Dominguinho. Já muda, né? Geralmente, é um shot nordestino, sim. né? É completamente E geralmente os alunos eles seguem um roteiro do professor, porque cada um às vezes tem um estilo também de música. O que eu digo? Porque o aluno é o seguinte, você tem dois tipos de coisa, você dá um açúcar e dá um pouco de sal para ele, né? Você tem que dosar as coisas, né? Sim. Porque você pensa bem, por exemplo, eu tenho um aluno de 9, 10 anos. Ele está um livro aberto, não tem nada escrito. Você vai ter que Sim. escrever com ele. Ele vai ter as ideinhas dele, isso aqui, não, eu quero tocar tal coisa, eu quero tocar, sabe, escuta, o pai escuta, o avô tocou, então um monte né? Mas eu procuro sempre dar uma parte teórica e uma parte de partitura, sabe? Sim. Sempre, porque para ler partitura fica muito mais fácil. Nessa sua trajetória de professor, tem alunos que se destacaram, que viraram músico, inclusive, que são músicos? Baby Felizardo, foi um com 12 anos, que ficou 2 anos comigo, tá? Diego Peixe, um dos maiores maestros que nós temos dentro de Itaió, fantástico. Eno Weiss, está em Rio do Sul hoje, era da Bracatinga ali, né? Saía de bicicletinha para ter aula comigo, isso aqui. Hoje ele tem 8 corais, né? Então são muita gente aqui, né? O nosso saudoso Gilson, ele ficou 4 anos comigo, estudando gaita. O Gilson Círico. É um menino assim que tinha era muito, sabe? Comigo era sensacional, rapaz. Quantos alunos, a turma chegava, Gilson me ensina, não. Vai com o Napoleão, que eu aprendi com o Napoleão. Vai lá que ele te ensina. Era incrível, inclusive a gente fazia as reuniões lá na Machado ali. Sim. Quando começava as aulas, ele levava as filhas dele, as duas. Uma para tocar gaita e outra tocar violão. Era comigo. Então são alunos coisas muito carinhosas. São inúmeros, né? Carinhosos. Esse Diego Peixe, ele fez uma homenagem para mim que eu... Sabe quando você se assusta, pô? Era um aniversário dele, era no 25, ele reuniu, porque ele evangélicos aqui, ele reuniu uma base de 100, 150 pastores. E fez o Napoleão para o tu vai lá que é o meu aniversário, vai lá que... Sabe? E eu fiquei assim, então vou ter que ir. Tá. Chego lá, né? Pequenininho assim, o cara quase uns 2 metros de altura, né? Pouco ele falou no microfone, vem que eu quero chamar o professor Napoleão aqui. O que esse cara falou bem de mim, ele contou a história inteirinha dele junto comigo. Deus do tempo do pai dele, o pai dele já falecido, né? Sim. Diz ele que me encontrou comendo um bolinho de carne no barzinho do Joãozinho lá. Ele tinha 9 anos, o pai dele, esse aí que vai te ensinar. E realmente ele ficou 4 anos comigo. Mas é um dos melhores alunos exemplar. Lia a partitura, incrível. Sim. Olha que grande maestro nós temos aí. É fantástico. E ele contou a história inteira, tinha 150 pastores, tinha umas 300, 400 pessoas. Então, é uma coisa que isso aí, dinheiro não paga. Sim. É uma coisa assim, um apreço. Sim. E esses projetos, eles têm uma importância muito grande nos municípios, né? Requer mais investimento ainda na avaliação do professor? É preciso? Sim, porque, sabe por quê? Por exemplo, muda de prefeitos, às vezes muda, cada um, tem gente que gosta de cultura, tem prefeito que não é que não gosta daquilo, mas ele tem outras coisas a fazer. Sim, e sempre acaba deixando um pouco de lado. Né? Você vê, nós temos aqui a Chica, por exemplo, aquilo que parece, mas olha, nós fizemos um projeto, esse projeto que foi feito, e eu botei a música que está na praça de Salete. E botei uns cartazes grandes. Daí veio a BA e viu aquilo lá, foi ver onde é que estava esse projeto. E naquele tempo, incrível que parecia, a gente estava com um monte de alunos. Eu acho que eu tinha mais uns 90 alunos. Inclusive, eu tenho um vídeo disso. Sim. Daí ele foi lá, fez uma reportagem daquilo. Nesse projeto, daí ele ficou, naquele tempo não estava Chica, não, ele ficou calado. A Chica entrou, viu aquilo, fez um projetinho, isso aquilo, veio acho que 30 ou 35 violinos, veio 60 violões, veio 200 flautas. Então você nota que quando um prefeito está a fim de fazer, ele faz.
faz acontecer. Sim. Há eu falo assim, um reconhecimento desse trabalho do professor Napoleão na sua avaliação? Eu falo dos pais, né, da própria administração? Não, tem tranquilamente, esses apoios tranquilos. Só, logicamente, pais diferencia de pais para filhos. Tem aqueles pais presentes, tem aqueles pais que não estão presentes, então você tem esse tipo de coisa. Sim. Então, eu gosto sempre de fazer uma reunião com os pais e eu faço a matrícula dos alunos, tem que ser assim. Você pode ver que quando o pai leva, eu tenho vários alunos de violões, mas os violões são bem mais fracos, eles desistem logo porque o pai não está presente. Agora, teclado, não desiste porque o pai leva. Nós estamos aqui neste podcast especial, muito feliz com a presença aqui do professor Napoleão. Também temos aqui a Laísa Barbeta e o Tauan Vitória, e também acompanha aqui o namorado da Laísa, que é o Jean. Então agora nós vamos mais umas músicas aí, como o professor fez uma demonstração para a gente acompanhar aqui. Aí depois a gente vai aqui para a parte final, que eu tenho umas perguntas aqui para fazer para o professor Napoleão, que é da trajetória do professor. Tá, vamos fazer umas coisas bem que todo mundo... Quem é que não gosta do baitaca, né? O Borghetti. Professor Napoleão com a gente hoje aqui. A minha pergunta agora, nessa trajetória toda, saiu de Rio do Sul, Lages, São Paulo, Paraná, São Paulo, Santa Catarina. Pensou em algum dia desistir da música?
Não. Por Isso quê? eu digo eu gosto disso. É a minha vida isso aí. Você pode ter certeza que sempre vou estar. Mas nunca me passou na cabeça assim, porque você tem um certo conhecimento, você se aprofunda cada vez mais, né? Te traz muita... Cada aluninho que aprende, você se arrepia se pensar bem em função de, pô, é um cara... Quantas pessoas que tocam muito, e, pô, como é que eu consegui, né, ensinar a pessoa? Sim. Mas é com o carinho que eu tenho, com o respeito, com... Eu adoro criança para começar, né? E realmente as crianças que mais me trazem felicidade, mais me trazem assim, que eu noto assim a energia. Eu fiz agora, foi sábado, eu fiz um show com os meus aluninhos lá fiz em Taió, né? A Páscoa, que começou a Páscoa brasileira, eu levei os 4 lá. Mas só a felicidade deles, a felicidade que estão num palco, e a família junto, não tem nem o que falar mais. Há muitos momentos difíceis nessa trajetória de músico? E quais seriam? Não. Não todos, claro. Sim. Não, por exemplo, você pensa bem, hoje a cultura, você vê de música, você pode ver, não é muito fácil. Depende do teu conhecimento e de você também saber vender o teu peixe. Você pensa bem, quantos professores tem, né? E tem professores que um pouco estão desistindo. Sim. Mas isso é questão que não tem foco, não sabe... Às vezes tem gente que toca muito, mas não sabe, digamos, dar uma aula completa. Sabe demais, Sim. mas transmitir, que é o difícil. Você pode ver, nós temos, por exemplo, a Fundação de Cultura de Rio do Sul. É incrível, né? Olha quantos tem. Acho que foram, sem ser da Covid, acho que tinha uma base de 900 alunos. Nossa. Então é incrível como é gostoso, como é bom você ver. É um evento. Esse incentivo. Que o bom da coisa, sabe o que é? Você fazer um trabalho, chegar no fim do ano, você apresentar. Ó, sim. Tá a turma aqui. Então é gostoso. Aí você, mesmo o Natal que dá isso aqui, você nota o Natal aqui, você bota os gaiteiros, só a alegria das crianças de se apresentarem. Professor, rapidamente, bandas aqui em Taió, você teve uma, duas nesse tempo? Não, o negócio é o seguinte, quer ver? Que era sua? Era a Banda Visão. Banda Visão. Mas eu comecei com os Coringas. Depois dos Coringas, o Coringas terminou. Daí eu fiz uma dupla com a Denise. Nós fazíamos barzinho. Daí o Maurício entrou tocando pistão. O Maurício cantava muito. Schmidt. Fizemos uma Banda Visão. Daí ele ficou um monte com a gente. Depois eu dei uma extrapolada. Eu comprei ônibus, fui fazer uma banda grande mesmo. Aí eu toquei vários tempos. Daí toquei em Santa Catarina inteira, né? Mas é uma coisa boa, mas é um negócio muito cansativo. Você pode ver que todas as turmas que tocam, banda a pouco, estão parando. Sim. Você toca muito. É difícil. Eu tocava de terça a terça, tá louco? Direto, né? Tocava em Florianópolis, fazia tudo. Era barzinho, era casamento, era baile. Mas foi uma época boa? Boa. Eu achei, assim, teve muitas alegrias, muitas coisas boas. Né? Sim. Não digo que não se ganha, naquele tempo se ganhava mais em termos de dinheiro em fusão. Hoje, quem ganha dinheiro, realmente você tem que ter uma banda muito grande. Digamos assim, hoje às vezes você não vende, você vende, lógico, você pegar qualquer conjunto grande aqui, que você pode ver, cadê nossas bandas de rock aqui, tá separado, banda Flerte, banda Incandescente, tinha um monte de banda que fazia rock. Sim. E a coisa foi mais, digamos assim, mais pro sertanejo pop, que o sertanejo é uma música lenta pop. Sim. E o que mais a parte tradicional, a parte gaúcha, porque o ritmo é dançante. E nessa estrutura de equipamentos, melhorou também bastante? Bastante. Hoje a tecnologia... Hoje é incrível. Hoje essas mesas digitais, Você eu tenho uma aparelhagem que, mesmo o César, o Schmidt que faz uma, é umas caixinhas pequenininhas, você vê você bota ali, parece que nem tem caixa daquilo, dá para fazer som para 1.000 pessoas. O César Schmidt é o filho que é o filho do Maurício da empresa SPL. SPL. É incrível isso. O que eles fazem de coisa pequena e com grande... Foi meu professor, inclusive, o César. E aí eu falo na questão de ônibus. Hoje está bem melhor também do que naquela época? Não, você pensa bem. Eu lembro do ônibus. Nossa, né? Eu tinha no tempo estava até bom funcionando, mas hoje os caras estão com paradagem, estão com... Hoje tem mais facilidade. Você pegar. E uma coisa que, digamos assim,
as pessoas que sabem fazer as coisas, as turmas profissionais, pode ver, entraram muito. Sim. Naquele tempo você não via um Monark lá no Pinhalzinho tocando, lá na Serra, não sei o que lá, não. Hoje estão em todo lugar. Não tem lugar que eles não entrem. Então, os conjuntos pequenos hoje está bem dificultoso. Conclusão que eles estão fazendo, estão resumindo. 2, 3, daqui a pouco faz um baile. Aí eles ganham dinheiro razoável. Sim. Mas esse negócio de banda, fazer uma banda grande para ter num mercado, está difícil. Você não consegue. E hoje mudou também, né? Porque uns anos atrás era diferente, né? O tocar, né? Totalmente. Hoje está mais no automático. Não, também faz isso, né? Aquele preço é muito... Sim. Muito playback, muitas coisas, muito... Mas hoje essa turma de gaúcho eu acho incrível, né? Eles realmente tocam limpinho. Ele não tem... Antes da gente finalizar aqui, que conselho o professor Napoleão dá para esse pessoal que gosta de música, que gosta de instrumento, de tocar, cantar? Isso eu gostaria que realmente ele seguisse uma trajetória, se gosta mesmo de fazer, estude. Estude música, estude musical, estude partitura, harmonia, contraponto, faz faculdade, faz tudo. Aí você vai chegar no ponto, porque tem muita gente que toca de ouvido isso aqui. Logicamente, para quem não conhece aquilo, vai e toca, tá bonitinho, beleza aquilo. Mas para quem entende, vê que é bem diferente as coisas. Né? Sim. Mas está naquele negócio da turma pegar e eu vou fazer, pega lá um violãozinho, tem um cifrado, pega a internet. Hoje o campo está bom também em função disso. Sim. Ajuda muito, se pensar bem. Inclusive meus alunos, digo um negocinho de, olha, vê a internet, vê gaiteiros tocando bem, vai lá, veja como é que eles ensinam, vê as coisas. Eu incentivo para eles verem. Porque eles dão mais valor para isso. Pô, realmente o cara faz lá, você também faz. Né? Então tem essa de vez de você esconder, não, abre. Sim. Deveria ser isso. Professor Napoleão, falando aqui da aluna Alaisa Barbeta, que aluna que ela é do professor Napoleão? Essa menina representa muito para mim. É uma filha, se pensar para mim, porque ela começou a tocar, porque é uma aluna de Vitor Meirelles. Vitor Meirelles, estou 15 anos de Vitor Meirelles. É incrível. Eu dou aula para o CRAS, só de pessoas carentes, digamos, criancinhas de 7 a 12 anos, né? Sim. E ela entrou fazendo violão comigo, né? Mas nós tínhamos a parte de violinos. Tinha a Giovana, que era a esposa do Lorival, que era prefeito. Sim. Incentivou isso aqui. Lorival Lunelli? Isso, ele foi prefeito 8 anos. E ela entrou nesses tempos aqui e começou a tocar violino. E foi sempre uma menina que tem persistência, tem foco. É incrível. Olha, você vê, sai de Vitor Meirelles para vir aqui. Sim. Isso ela veio, já foi naquele dia. Sim. Ela já fez um show comigo em Taió, acho que foi sábado. Sim. Sábado ou sexta. Ela vem de lá, então é uma pessoa dedicadíssima, é incrível que pareça. Tá. E o Tauan Rezende Vitória, quem é esse Tauan? O Tauan é uma pessoa incrível também, tem dom, né? Eu acho assim, ele está com 2 anos de acordeão comigo. Sim. Se você vê esse menino tocar, é incrível. Né? Então, uma coisa super legal é a família, esse incentivo. Sim. Eles vão lá, isso, aquilo, e vê acordeão. O menino tem talento. E é esse tipo de coisa que o pai tem que ver no filho e fazer crescer. Porque meu pai também sempre dizia, você tem talento para isso, faça isso aí. Uhum. Só faça isso. Quer dizer, ele nunca me podou dizendo, não, vai fazer outra coisa. Não. Você gosta de música, filho? Vai. Sim. Vai dar certo.
Professor Napoleão, uma pergunta. E sobre aposentadoria? Tu já pensou ou ainda não? O que é que eu posso te falar? Pô, eu sempre tive uma firma. Eu faz 30 e poucos anos, eu já sou aposentado dentro dessa minha firma. Sim. Tá? Então eu já, mais ou menos, eu preveni todas as coisas também, porque tem muitos músicos que quando se nota. Os caras não têm uma aposentadoria em função, né? Sim. Eu realmente estou aposentado, tenho, tranquilo. Trabalho, gosto de trabalhar, dinheiro é bom também, mas o que eu mais, lógico, você ganha automaticamente, mas o que eu gosto mesmo é dizer, olha, se eu parar de dar aula, pô, vou fazer o quê, rapaz? Era nesse sentido, né, a pergunta, né? Mas o professor já explicou. De maneira alguma. Não, que está aposentado, continua trabalhando. Eu estou aposentado há muito tempo já, faz aqui uns 10 anos. Mas eu paguei todas as coisinhas, sabe como é que é? Eu fui. Sim. Porque eu noto assim, muitos músicos, eles não têm essa noção das coisas. E no fim, você pode ver quantos músicos temos aí que não tem aposentadoria, não tem nada aí. Então, o cara, logicamente, fica mais maduro. Eu não digo envelhecer, você envelhece a carcaça, mas o teu eu dentro é novinho folha, pode ter certeza. E você tem que ver as coisas em termos disso também, né? E a turma não ver, e eu sempre vi. Incrível coisa, eu pagava sempre certinho isso aqui. Olha só, que bom, né? Nós conhecemos um pouquinho aqui, porque muita gente imaginava, o professor Napoleão é de São Paulo, ele é natural de Rio do Sul, foi para Lages, foi para São Paulo com 19 anos, né? Também atuou no Paraná por 2 anos, depois voltou para São Paulo e para Santa Catarina, onde está até hoje, está com a gente inclusive aqui. Eu quero lhe agradecer muito. A gente já conhece, já faz, né, muitos anos também, por todo o trabalho, né, que o professor tem feito aqui na nossa região. E eu gostaria de deixar aqui o espaço para uma mensagem. Que mensagem que o professor gostaria de compartilhar com a gente e para quem está nos assistindo? Não, isso é muito bom, né, pô? A mensagem que eu digo, pô, escuta a música, tem dom, gosta de música, pô. Não é nada, música de qualquer maneira, você vai ser um profissional, mas a música está no coração de todo mundo, né? Todo mundo gosta, qualquer é um sertanejo, é um gaúcho, é um clássico, todo mundo gosta disso. Então, o que eu digo, pô, escuta a música, se quiser partir para ler partituras, aquilo, para ter um conhecimento maior, vai em frente que nós estamos aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço, sucesso sempre. Obrigado. Este Valdemar Rodrigues é o professor Napoleão com a gente neste podcast especial. Acompanha também a Laísa Barbeta, ela que é moradora de Vitor Meireles, e o namorado que é o Jean Pazeto, que é morador de Vitimarsum, cidades próximas, né? E o Tauan Rezende Vitória, que é morador de Salete, filho da Aneia. E o teu pai? Jucinei. O Jucinei, não lembrei o nome agora aqui, tantos nomes, né? E a gente agradece. Na técnica, o Muriel Canã, você ouviu aqui música, você ouviu aqui, né, um resumo de toda essa trajetória do professor Napoleão com a gente aqui no nosso canal.